Olá, sejam muito bem-vindos à TV Câmara Fortaleza, que começa agora. O programa É Direito. Mais uma vez, a gente volta a tratar sobre assuntos relacionados a projetos que tramitam na Câmara Municipal de Fortaleza, assuntos relacionados com leis, né? Leis que são criadas para o desenvolvimento e o crescimento, principalmente da nossa cidade, da nossa capital cearense. E hoje a gente tem a honra de receber mais uma vez aqui no programa É Direito o nosso querido vereador Ronivaldo Maia. Vereador, mais uma vez, né? Seja bem-vindo, que bom recebê-lo novamente aqui. Alegria e o prazer todo meu, viu? De estar com você e com os nossos telespectadores, né, que acompanham aí a TV Câmara Fortaleza. Vereador, depois de tanto tempo, a gente volta aqui a bater esse bom papo, né? Onde a gente tem esse interesse de compartilhar também com a população de Fortaleza esse trabalho de vocês, que compete aos vereadores exatamente criar leis para a melhoria da nossa cidade. Mas para quem ainda não conhece o vereador Ronivaldo Maia, e a gente já tem assim uma boa estrada de trabalho juntos, né, vereador? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória política. Eu tenho menos tempo de casa do que você. Um pouquinho menos, né? Mas se eu lhe disser que foi praticamente a mesma coisa, ano de 2008 começa a minha vida na TV Câmara Fortaleza e o seu trabalho legislativo na Câmara Municipal. Verdade, que boa coincidência. Foi. Porque a gente tem o privilégio de ter uma equipe, e eu aproveito nessa oportunidade para parabenizar toda a nossa TV, que para além desses equipamentos são feitos de homens e mulheres, sim, como você, dedicadas, inteligentes. Obrigada em nome de todos. Eu adoro ser acolhido aqui nesse estúdio. Tem um upgrade, está muito bonito, viu? Repaginada maravilhosa, né? Mas que boa coincidência esse comum, porque eu tenho um orgulho, eu nasci no interior do Ceará, como é o Fortaleza, é a capital do estado, e de fato todos nós, mesmo os que não nasceram aqui, e eu que me tornei vereador da cidade, eu tenho muito orgulho. Mas não esqueça que eu vim lá do sertão, seu tabuleiro, e acolhido nessa cidade, por exemplo. Eu penso que quando eu olho para trás na minha trajetória, já faz algum tempo que eu tenho essa honra, para além da honra, também o tamanho da responsabilidade. E por que a vida política, vereador? Pois é, porque eu fazendo aí, mas eu estava falando da nossa coincidência, sim, porque 2008 é o meu primeiro mandato. Fui eleito em 2008, reeleito em 2012, em 2016, no tempo de Deus, toda a autoridade é Ele que concede. Então eu não fui eleito em 2016, voltei em 2018, renovei mais um mandato em 2020, se Deus quiser, porque é Ele quem dá as autoridades, eu pretendo continuar aqui colaborando. De lá para cá, como parlamentar, eu tenho, além do orgulho, como eu ia dizendo, a responsabilidade desses dois papéis. Além de legislar, sim, o de fiscalizar. Mas exato, o de legislar, nós somos vereadores, portanto, membros do Poder Legislativo da República Brasileira, no âmbito do município. Exato. Já que nós temos as câmaras maiores, a federal e a estadual, e temos as municipais, mas é tão importante quanto qualquer outro parlamento. Para além de letra no papel, as leis precisam representar bem dos munícipes algo que incida na vida real. Então, eu não tenho dúvida que legislar, como o nome já sugere, poder legislativo, é o nosso maior ofício. E eu me tornei vereador porque acho que a política não é só no parlamento. Eu comecei a fazer política com meus 17 anos. Não, como estudante, sala de aula, como estudante. E óbvio que, como você é uma mulher informada, eu me tornei professor. Tenho muito orgulho e nunca deixei a sala de aula. Sou vereador ao longo desses anos e nunca deixei de dar aula. Sou professor e estou vereador. Sou professor e estou vereador, é verdade, é isso. Bem lembrado. E como foi o porquê que essa questão da política, ele já veio dentro desse momento ainda como um jovem? Né? De que maneira ele trouxe esse brilho, essa vontade de mudar ou de transformar e ajudar a cidade a crescer? Olha, a política, às vezes, ela pode até ser motivo de aborrecimento, de desencanto. Mas não deve ser, porque a política é o melhor do desenho que nós, como sociedade humana, já alcançamos. Sim. É através da política que a gente vai definir, do ponto de vista da hierarquia, das relações, de políticas públicas, por exemplo, o melhor desenho de conviver.
É por isso que, muito novo, já no movimento estudantil, a gente fez a boa política da luta pela escola pública, gratuita e de qualidade. E aí, como vereador que eu me tornei, é óbvio que eu lembro da luta das nossas juventudes. É por isso que eu tenho muito orgulho, por exemplo, de ter uma lei municipal que instituiu o dia do movimento hip hop. Sim. Que é um movimento que, na minha época, estava começando, quando eu era estudante. E quando eu me tornei vereador em 2008, digamos que 20 e poucos anos depois, o hip hop se tornou uma marca, uma oportunidade de ver os potenciais culturais de uma tribo de jovem que se agrega na cultura na periferia, né? E eu instituí, através de uma lei municipal, o Dia Municipal do Hip Hop, que é no mês de dezembro. E eu tenho eu estava agora me lembrando, né? De estudante do movimento estudantil, presidente do Grêmio do Liceu, presidente da UMES, aí eu via os jovens que tinham esse talento começando a fazer o break, o hip hop, em caixas de papelão, colocado na praça lá do Liceu do Ceará. Então é muito legal. Acho que, encontrando as duas coisas, o gosto pela política me despertou na juventude. E aí, ali é política. Não era... hoje é política no parlamento. Porque esse desenho do legislativo é isso. O vereador, o deputado, são parlamentares que exercem a política no parlamento. Do falar, né? O senhor falou agora um ponto que, lembro-me, salvo não me engano, foi aluno do Liceu. Sim. Não é isso? Sim. A gente até aqui na casa teve uma homenagem em celebração ao aniversário dessa escola, e o Liceu também, ele marca dentro dessa sua história de início político esse engajamento, esse interesse também. É verdade. Até pela referência que a unidade escolar sempre foi. Olhe, 1845, né, o nosso Liceu. É um dos mais antigos do Brasil. Lembrei agora, porque naquela solenidade eu lhe entrevistei. Exatamente. Né? E aí, ao longo desses anos todos, no ano de 88, eu fiquei muito lisonjeado. Na época, você tinha que fazer uma seleção para poder entrar. Sim. E eu fiz a seleção e passei. E o berço era, como foi durante muitos anos, se você voltar no tempo, da Praça do Liceu, que saiu uma resistência da juventude durante o regime militar. Na minha época, nós já era na abertura, 88. A ditadura acabou em 84. Mas eu ainda peguei o último diretor do Liceu, o Coronel Praciano, sabe? Foi. E o Brivendo, que também era um militar. Mas, assim, foi realmente ali, naquele berço do movimento, que a gente conheceu as lutas por uma educação pública gratuita, de qualidade, a educação como direito que a juventude tinha. E se, de fato, o direito era nosso, quem tinha legitimidade, buscar ajudar, por exemplo, a remuneração mais justa para os nossos mestres, que ainda hoje, depois de lá para cá, já conquistaram a lei do piso, mas na época não. Era muito, sabe, tudo muito complicado. Mas foi ali, no Liceu, que realmente eu percebi que a gente precisava, para além das salas de aula, incidir na política, né? Me tornei de presidente do Grêmio para líder estudantil de Fortaleza. Eu fui presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Fortaleza, que à época era metropolitana. Metropolitana. Era uma entidade que representava não apenas os estudantes de Fortaleza. E como foi em 2008? Porque a gente agora conta um pouco dessa história e já consegue ver e relembrar já atitudes do passado dentro desse caminho, desse segmento político e outros já dentro da Câmara Municipal de Fortaleza. Como foi em 2008 chegar a essa casa, vereador? Eu lembro bem, porque já o acompanhando, projetos dentro da área da educação, dentro da área da saúde, mas a educação foi uma coisa que marcou o início da sua carreira política. Sim, sim. É curioso, porque tudo vai... Você não é um departamentozinho. Sim. Você tem um todo. E alguém que se forjou, surgiu na luta estudantil, tornou-se professor. Além da luta estudantil secundarista, eu fui presidente do DCE, do meu curso na Universidade Estadual do Ceará, que foi História. Participei do Diretório Central,
participei de entidades nacionais, então os temas que atravessam o movimento estudantil é a educação. Depois me tornei professor. Então a educação é uma marca do meu mandato. Eu tenho muito orgulho, eu digo tranquilamente que hoje no parlamento do município eu sou, pelo menos como servidor público, porque eu sou professor do Estado, eu acho que eu sou o único. Não o único professor, tem outros professores. Sim. Mas que dão aulas e são professores de instituições, mas professor do chão da sala, do ensino médio, né, que eu acho que é a maior representatividade da educação no Brasil, é o grande desafio da educação infantil, da educação fundamental e do ensino médio, né, porque muitas vezes a evasão, infelizmente, atravessa esse universo e as pessoas não chegam a concluir o ensino médio. Então, o universitário é outra coisa, às vezes, mais radiante. Então, a educação, para mim, não é um tema qualquer, é o tema. Tema principal. Principal, né, do meu mandato. E é por isso que tem leis nossas que favorecem esse enfoque de coisas em todos os sentidos. Se você pensar, por exemplo, uma lei da minha autoria que trata dessa questão das mulheres, né? Sim. E particularmente a criança, quando ela está nesse universo muito natural, né, de um problema social envolvendo as mulheres, relacionado às relações que se desfazem, a lembrança de que os filhos dessas mulheres precisam, em qualquer época do ano... Lembro bem, se matricular em escolas... época do ano, né, para assegurar o direito dela, se por uma questão circunstancial de uma necessidade que envolva a mãe... A mudança, né? A mudança, Pronto. Essa criança tem o direito assegurado de ter vaga prioritária para que ela uma escola não próxima sofra. Não sofra. E aí você vem, agora mesmo, por último, a gente fica muito orgulhoso de emprestar a nossa voz aqui no parlamento sempre para fortalecer essas questões relacionadas à educação. A educação, para nós do poder público, não pode ser uma política qualquer. É a política mais importante, inclusive, porque quando a gente deseja e diz que a juventude fortalezense, cearense, brasileira é o futuro, nós precisamos, no presente, priorizar e melhorar a educação brasileira, a educação cearense, a educação do município. Já pensando nisso, para, né, que esse futuro seja promissor, seja realmente o futuro que eles precisam para se desenvolver economicamente, crescer, ascenderem socialmente e o país, o estado e a cidade se desenvolver. Vereador, além dessa questão da área da educação, dessa questão do pensamento sócio, né, educacional, dessa assistência que é necessária a ser dado às crianças quanto à educação em algumas situações, dentro da área da saúde, porque o tempo vai passando e vocês que são vereadores não apenas de um bairro, né, porque muitas pessoas têm essa visão achando que o vereador ele é por bairro. Não, ele é por muitas vezes, ele vem daquele bairro, no bairro começa a vida, né, a militância dele, ou então dentro da escola, se ele for da área, mas vocês acabam trabalhando e assistindo toda a cidade, que essa é a proposta. Então, assim, um pouco dessa questão da saúde, para a gente relembrar, é uma bandeira forte também dentro do seu trabalho. É uma bandeira do nosso mandato, eu teria com as leis, mas como você puxou o tema, eu vou até fazer um recorte muito necessário, porque nós que somos legisladores, a Câmara tem 43 mandatos. Sim. E é óbvio que há iniciativas de lei de minha autoria, que quando passam por todo o trâmite, não se torna mais minha. Quando aprovadas e celebradas do ponto de vista da sua promulgação, é um feito do Poder Legislativo. Então, eu quero lembrar, por exemplo, semana passada, essa casa votou o Refis, Sim. que é uma proposta para quem está em dívida com a cidade, do IPTU, do ISS e ITBI, a gente priorizar o desconto, abrir mão de, por exemplo, de multas, para que o município arrecade. E qual é o fim? Exatamente a área da saúde. A área da saúde. Por quê? Porque essa área, infelizmente, foi o que ocorreu ao longo dos desafios do que foi a pandemia que atravessou o mundo, um governo federal desastrado que repercutiu de maneira
óbvio, negativamente para os municípios, né? A gente sai com muitos problemas e, portanto, o reforço do orçamento da saúde é fundamental. Então, eu votei o Refis. Sim. E o Refis tinha um propósito que era, a gente até chamou de Refis Saúde. Inclusive, o programa está em atuação, não é isso? Prioritariamente. Então, aproveito para fazer esse desse. Está vendo? É o Poder Legislativo votando uma lei que é de competência nossa, refinanciamento de dívida municipal. O prefeito não pode dar sem o aval da Câmara de Vereadores. E não é de apenas uma maioria simples, não. Sim. Requer um grande debate. Quórum maior, exato, de pelo menos 29 vereadores dos 43. E foi muito importante a aprovação. Não, você que está vendo aí que tem uma dívida, corra, é a sua oportunidade de pagar, óbvio, de ficar quites com as questões dos tributos e ajudar a reforçar o caixa da saúde, porque é bem-vinda, é necessário. Nós temos aí uma série de desafios, desde de zelar a fila de exames, de procedimentos, que para isso tem que ter dinheiro, tem que ter orçamento. Exatamente. Eu aproveito, peço com licença para que a gente possa fazer o nosso intervalo, mas antes de dar essa paradinha, complementando a informação do vereador Ronivaldo Maia, você pode acessar o site da Prefeitura de Fortaleza e lá você consegue sim ter o link de acesso à secretaria, que é a CEFIM, Secretaria de Finanças do município, e você consegue renegociar essa dívida e colaborar com a saúde do nosso município. Mas não sai daí que o programa É Direito continua e volta já já aqui na TV Câmara Fortaleza. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. De volta ao programa Direito aqui na TV Câmara Fortaleza, participando conosco hoje, ele, o parlamentar, vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia, que a gente aqui aproveitou esse primeiro momento e voltou um pouquinho no tempo, falou da sua história de política, de como tudo começou, relembrou algumas leis de sua autoria. Leis essas e assuntos que foram tratados aqui dentro desse espaço na TV Câmara Fortaleza no programa Direito. E hoje a gente traz um pouquinho para refrescar a memória e saber desses últimos trabalhos feitos aqui na Câmara Municipal. Vereador, a gente está pertinho de concluir esse primeiro semestre do ano de 2023 e agora, atualmente, o que a gente pode destacar de sua autoria? Um assunto, uma matéria que tenha se tornado lei ao município e algum outro projeto importante que já tramita na casa e que também vai fazer diferença aqui dentro da nossa cidade. Olha, é didática a sua acolhida, porque é isso aí, ó. O vereador Ronivaldo, que vos fala, tem leis que já tramitaram e já foi promulgado e são leis municipais. Óbvio que não foi mais um feito meu, se tornou uma lei municipal do Poder Legislativo. Mas a iniciativa, por exemplo, do Marco Legal da Economia Solidária, e eu tenho muito orgulho, porque nesse primeiro momento da construção de uma lei, de onde nasce uma lei? Às vezes, de uma boa ideia, de uma roda de conversa. De uma simples visita a uma comunidade. A uma comunidade. Você, na época, e foi o que ocorreu, a gente discutia no cenário, por exemplo, de início de um governo federal, a economia solidária. Sim. Que é algo que de lá para cá já caminhou, Você tem cooperativas que se estruturaram, você tem um modo de desenvolvimento econômico feito por
movimentos sociais, como o MSC, que é o que nós chamamos de economia solidária. E na época, nos municípios, isso não tinha nada. E nós, a partir do debate de uma roda de conversa na comunidade Palmeira, que é um berço do debate aqui sobre o Banco Comunitário, sobre as cooperativas. Eu tinha sido presidente da Enlurb, e lá eu vi que eu, uma época, quis comprar a vassoura feita de garrafa PET. Lembramos, fizemos até matéria desse projeto. Pronto, e eu não podia comprar. Sabe por quê? Porque do ponto de vista municipal, o poder público tem que observar as leis e não tinha como contratar, como comprar, porque não havia um marco legal que possibilitasse isso. E eu tenho muito orgulho dessa lei municipal de minha autoria, lá de 2010, ter sido promulgado pela então prefeita Luiziane, e hoje eu sei que as pessoas experimentam isso. O município consegue, alguns órgãos, comprar produtos de cooperativa justamente por conta da lei. E queria, para fechar a lembrança do meu mandato, eu tenho muito orgulho de estar propondo a justiça restaurativa hoje é um assunto do Poder Judiciário. Mas algumas leis, e eu estou justamente, já agradeço aqui porque eu fui assessorado por pessoas que debatem essa questão da mediação comunitária, que debate esse desenho, porque isso hoje é um desenho, né? A política de mediação comunitária é um nome bem extenso, mas que a gente coloca justamente nesse campo da justiça restaurativa, de construção da mediação comunitária, numa perspectiva de você, por exemplo, desafogar o Poder Judiciário. Sim. Há uma série de querelas que você não precisa tratar em processos longos, demorados e caros. Exato. Tá certo? É por isso que essa lei, e aí eu queria um dia marcar para a gente falar um direito só sobre isso. Só sobre isso. Sabe por quê? Porque essa lei vai ser muito importante até pelo tamanho do que ela vai se chamar. Vou dar aqui em primeira mão. Ótimo. Que na medida que eu fui construindo, conversando com atores, com quem faz mediação comunitária, com quem faz isso, olha, sempre citava a doutora Socorro. Sim. Socorro França. Socorro França. Uma grande procuradora, uma mulher que dispensa comentário da sua inteligência. E essa bandeira da celeridade, né? Não, aí o que eu vi? Eu disse, rapaz, eu acho que todo mundo, a lei Socorro França. A gente aqui não nomina as leis. Sim. Mas sai uma lei que vai sair batizada. Tá. Olha, doutora Socorro, já recebo desde já essa homenagem. Essa lei está tramitando. Ela houve, por parte, à época, de um pedido de vista do vereador Jorge Pinheiro, que inclusive fez as sugestões, a gente acolheu e está tramitando. Não vamos conseguir aprovar esse semestre. Mas semestre que vem. Eu prometo que a gente vai aprovar até agosto, então você já bote na pauta do direito para a gente falar desse projeto. Porque na hora que a gente fala... faremos a tentativa de convidá-la a vir participar conosco. Aí vai ser show. E a gente sabe que a resposta é sim, né? Ou vamos deixar quando aprovar. Vamos fazer dois momentos. Eu quero falar no direito sobre o tema, porque um advogado, alguém da área vê, faz uma sugestão. Sim, e ajuda a fortalecer, ainda pode, né? Absorver essa sugestão. Sim, sim. Por isso que eu estou propondo que o programa possa ser na hora que retomar ou até no mês de julho. Pronto. Não há problema. Nós vamos estar no recesso. É ótimo. Porque aí o que tiver de sugestão, porque... O vereador está falando dessa questão da sugestão, só eu peço com licença para reforçar. Da participação exatamente, os canais da participação popular. Então, a partir do momento que vocês têm esse conhecimento, por isso que a gente também aproveita o espaço aqui para falar sobre isso, sobre os projetos que tramitam na casa, a população como um todo, profissionais que são da área, do qual pega o segmento, o assunto a ser tratado, eles podem colaborar, né? E são muito bem-vindos, né, vereador? Porque, afinal de contas, quem vive a realidade, quem tem um conhecimento sobre o tema, colabora, ajuda, melhora, né? Se surgem mudanças necessárias exatamente por essa perspectiva de quem domina o assunto. Então é isso aí. Até porque, é como eu digo, não faz sentido estar propondo lei só para propor. Exato. Leis que, se é para incidir na vida das pessoas, ninguém melhor do que os munícipes para ajustar, para melhorar. A iniciativa, portanto, deste parlamento, através de um vereador que seja qualquer um dos 43,
será melhor acabada com as mãos da sociedade civil, que pode interagir com a Câmara através dos seus canais de participação. A nossa ouvidoria, né, nossos serviços, que às vezes vai à comunidade. Então, no mês de julho, o É Direito vai tratar desse tema da justiça restaurativa, mediação de conflito e justiça de paz. Batizado com o nome da doutora Socorro França. Isso já é um prazer desde já a gente anunciar isso aqui. Vereador, agora, além das suas iniciativas de projeto que tramitam na casa de sua autoria, de leis, né, que Fortaleza já desfruta dessa legislação para exatamente se desenvolver melhor, crescer melhor, existem assuntos que, como o senhor mesmo disse, né? O parlamento são 43 vereadores e vocês se somam a muitas causas. Às vezes a autoria do projeto pertence a um parlamentar, mas que vocês, né, colaboram exatamente dentro desse debate, dessa discussão, ou que é um segmento de uma área de coisas que vocês também levantam a bandeira. A gente tem um projeto que tramita aqui na Câmara Municipal de Fortaleza de indicação, que é de autoria do nosso presidente da casa, o vereador Gardel Rolim. Ele trata sobre a criação de vagas para o serviço de transporte individual de passageiros, táxis, no âmbito aqui do município, a serem destinados exclusivamente para veículos elétricos. Exatamente é esta a proposta. E eu sei que esse assunto é um assunto também do senhor de interesse de fortalecer esse debate. Perfeitamente. Todos nós, vereadores, de alguma maneira, somos acionados. Por exemplo, hoje tem condutores auxiliares, que, como o nome já sugere, eles estão auxiliando vagas de taxistas, sim, mas eles desejam muito ter a sua vaga. Exato. Eu aqui aproveito para mandar um alô aí para alguns desses taxistas, como o Bibi, lá do Conjunto Ceará, meu amigo, e essa categoria tem sofrido muitos problemas. Não é o assunto agora, mas está incomodando a falta de cuidado da Fraporte no tratamento dessas relações envolvendo, por exemplo, os serviços de transporte de passageiro. Porque tem o público, que é o táxi, tem o privado, sim, que é o Uber, tem o táxi cooperado, essa confusão toda. Agora, o presidente Gardel acerta nessa matéria, que é dele, sim, de iniciativa dele, mas se torna, por exemplo, algo de todos nós, que nós podemos emendar, nós vamos votar, e aí a iniciativa é dele, mas o gesto será do Poder Legislativo quando aprovado. Mas eu queria lembrar e parabenizar o presidente Gardel, porque olha qual é o detalhe, é para carros elétricos. Incentivo em épocas de questões ambientais, exatamente, tão grave, já está muito óbvio que esse modelo ele não se sustenta do ponto de vista ambiental se a gente não pensar alguns cuidados. Isso é algo concreto. Você pode colocar mais 500 táxis com gasolina, é isso? Queimando e poluindo com gás o ambiente. Melhor que seja elétrico, que está provado que, né, que o dano ambiental é bem menor. Então, eu acho que tem esse recorte. É por isso que essa matéria a gente está destacando. Porque, em época, o município, por conta do número do aumento de habitantes, proporcionalmente, as vagas que podem ser licitadas no sistema de táxi é oriundo desse aumento da população. Agora, parabéns, Gardel. Essas novas serão com carro elétrico. Sim. É um esforço que esse poder faz para lembrar que nós não podemos continuar poluindo, nós não podemos continuar degradando o meio ambiente, seja nesse aspecto e em outros. Mas, no caso, já que a gente vai ter que criar mais vagas para ordenar o sistema. Que já pense já no futuro, não é? Vagas. Vereador, continuando ainda dentro dessa proposta, há uma outra indicação também de autoria do nosso presidente Gardel Rolim aqui na casa, que eu sei também que é um assunto que o senhor faz questão de destacar. Ele se dispõe, esse projeto, na criação de uma coordenadoria de energias renováveis e soluções energéticas. São assuntos dentro do mesmo segmento. Olhe, muito objetivamente, nós estamos vivendo no mundo uma questão com relação à questão ambiental. Portanto, você pensar em energias renováveis é a tarefa da hora, do momento. Então, mais uma vez, parabenizar o Gardel, porque ele está propondo que o município crie a sua coordenadoria.
Vou dar um exemplo. Pense no tanto de contas que nós pagamos elétrica. Nós é o munícipe, porque quem paga é você, cidadão, que paga com seu imposto a energia lá da escola, da creche, do posto. Olha o tanto de equipamento, alguns que são imensos, e que você pode, por exemplo, a partir do município, desenvolver do ponto de vista do potencial da energia solar. Sim. Se a gente resolver experimentar a implantação de energias, de plataformas, de placas para a captação da energia solar, isso é bom para o meio ambiente, isso é bom para os cofres do município. Você vai poder, com esse dinheiro que sobra, porque a gente vai otimizar do município, para investir em outras coisas. Além do mais, assim nós temos o potencial do vento. Sim. Concretamente aqui em Fortaleza, nós temos fontes de energias renováveis que precisam ser melhor exploradas para a gente não ficar refém do modelo energético tradicional, que é o petróleo, que é, ainda que se usa muito, mas é muito poluente, que é a própria energia elétrica, que a depender de como ela é fabricada. Você fica pensando, por exemplo, nas usinas que produzem ainda numa matriz bastante poluente, que não devem ser extintas. Então, só há um jeito para isso, é pensar em energias renováveis. E o projeto do vereador Gardel, que eu também quero conhecer mais, quero melhorar, se for necessário, possa criar uma coordenadoria no município para pensar para isso, né? Para pensar isso tudo. Lembrando que fazendo isso agora a gente está ganhando anos-luz, né, vereador? Exatamente, é pensar na geração do futuro, né, gente? Essa cidade, esse estado, esse país, esse planeta não é nosso apenas. Exato. É de outras gerações que virão. Não é justo que a gente vá degradando, acabando e prejudicando o meio ambiente, porque quem vem depois, infelizmente, não vai nem poder cuidar, porque talvez a gente já tenha destruído muito. Mas é isso aí, e a gente vai colaborar, acompanhar, né, todo esse processo e procurar sempre manter você informado através de todo esse debate que a Câmara Municipal de Fortaleza vem em cima desses dois importantes projetos destacados pelo vereador Ronivaldo Maia, de autoria do presidente da nossa casa, vereador Gardel Rolim. Chegamos ao final do nosso programa. Ah, que peninha, sim! Delicioso! Delicioso, é sempre é muito bom. Meia hora já? Já, 40 minutos, viu? Meia hora, olha agora. Justin, eu gostaria de agradecer o senhor mais uma vez, né? Mas eu gostaria que a gente concluísse da mesma forma que a gente começou, não falando da sua trajetória, né? Mas hoje, o que é que o vereador, o parlamentar, né? O professor, estando como vereador do município de Fortaleza, pode dizer a conclusão do seu trabalho aqui, que colabora para o avanço dessa capital? Olha, além do orgulho de estar no parlamento do município, a responsabilidade de estar atento no meu dever de fiscalizar, de poder cobrar da prefeitura. E não falo do sarto, não se trata de ser... As matérias que para cá vêm, aliás, não serão do interesse do prefeito, é da cidade. Da cidade. Assim como as críticas que eu queira construir, e é legítimo que a gente faça, não é a pessoa, é a preocupação, por exemplo, com os rumos da gestão do município. Portanto, o vereador Ronivaldo, humildemente, com todas as suas limitações, pede sabedoria a Deus. Que Deus me dê sabedoria para que eu possa exercer esse 1 ano e meio de mandato que ainda tenho, ouvindo as pessoas. Eu costumo dizer que a gente acerta mais quando a gente escuta, ou a gente erra menos. Sim. Porque o erro é parte do nosso trabalho, né, do dia a dia. E, particularmente, eu fico muito satisfeito de poder estar de pé, porque você que acompanha um pouco a vida da política, eu sempre tive uma trajetória e me orgulho muito de me impulsionar como uma pessoa de esquerda. E não é para poder ficar pilhando uma polarização que não é bem-vinda para canto nenhum. A gente viveu um pouco a polarização agora e não há nenhum problema você ter posições diferentes. Sim. Nós não podemos ser desrespeitosos, é a gente se deixar dominar pelo ódio, que é o que faz muito mal. Como também a gente, que é pessoa pública, não pode ficar refém
do espetáculo do Tribunal das Redes Sociais. Sim. Eu vivi isso, sem nenhum problema. E não aceitei a injustiça que me foi feita. E não quero dizer com isso que eu não cometi um erro. Sim. O erro é da natureza humana. Mas você precisa... O erro nos ajuda a evoluir, né? É para isso, eu sairei um homem melhor, um vereador melhor, a partir do momento que eu me ressignifico sabendo do erro que eu cometi. Agora, não aceito o tribunal do espetáculo, que é o que ocorreu comigo. Você precisa pagar pelo que você comete. Sim. E olha que como o tema das mulheres é um tema muito sensível, e eu, que sou um lutador em defesa do direito das mulheres, e vou continuar sendo. Vou continuar sendo. Por quê? Porque, na verdade, eu falo do ocorrido pelo que se propagou, gente, que foi absurdo. E agora, eu fico me lembrando na época do espetáculo que foi, não foi uma semana, foram dias, quase um mês, com direito à rede nacional. Pois agora o judiciário responde o que é a verdade, a justiça, colocou exatamente a narrativa da verdade. Saiu um dia na imprensa. Não há problema. É assim, eu estou de pé primeiro porque eu estou com Deus, tudo no tempo de Deus. Mas uma coisa eu sei, eu não sou morredor, eu sei de onde eu vim, é por isso que eu continuei de pé. Eu saí de onde eu estive preso e fui dar minha aula na minha comunidade, porque eu não tinha nada a esconder, eu tinha minha consciência não tranquila, porque eu reconheço de um erro que eu cometi. Mas com relação ao que se quis propagar, e as pessoas têm que pensar duas vezes. É verdade. Porque o espetáculo é o da maldade. Às vezes você pode destruir as pessoas. Exato. Por muito menos as pessoas às vezes se deprimem. Ou as pessoas podem se suicidar. Eu saí da cadeia, fiz 64 dias e fui dar minhas aulas. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu enfrentei meus medos, toco a minha vida, no tempo de Deus, o deserto está passando, ou já passou. E eu quero continuar colaborando com essa cidade que me deu o orgulho de ser vereador. Eu fico muito feliz, agradecido por essa oportunidade de participar do programa. É um prazer sempre que a gente possa usar esses meios de comunicação, né, como as redes sociais, para propagar e divulgar sempre coisas boas, não é isso, vereador? Obrigada mais uma vez pela sua participação. É um prazer para a gente recebê-lo, porque a gente sabe da questão, não apenas por ser um educador, um professor, mas o seu conhecimento, sim, e da vontade de colaborar para o desenvolvimento dessa cidade. E obrigado você também que acompanhou o programa de hoje, né? Como a gente sempre costuma falar aqui, se é direito você deve cobrar, somando agora, se é dever, você também deve fazer. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!